Martins e estou muito feliz de mais uma tarde nós estarmos aqui dando aula, né, na EBD online, com muita alegria que nós estamos transmitindo nessa tarde para o Instagram e para o Facebook. Você que está assistindo a gente agora e você que vai assistir a gente durante a semana, eu quero pedir para você que você divulgue essa live, que você divulgue esses estudos, para que a gente possa ser um veículo abençoador para todas as pessoas que acessarem esse vídeo. Para você que está ao vivo, né? Eu quero pedir que você mande aviãozinho, que você convide pessoas para estarem aqui. Toda vez eu falo isso, não é por mim, nem pela Jaciné, que daqui a pouquinho vai estar aqui, mas pela manifestação de Deus através do estudo da palavra. Nós somos libertadores porque nós estamos apresentando a palavra e a palavra é libertadora. Então quero te pedir, convida geral, convida as pessoas, quero aqui dar um salve aqui para toda a nação Cara de Leão. Obrigada pela gentileza e pela parceria de vocês estarem aí conosco, né, aos sábados. Todo sábado às 17 horas você vai ter aqui uma live, um estudo de qualidade, um estudo da palavra, e isso vai abençoar a sua vida. Quero mandar um forte abraço para o meu amigo diácono Jailson, né, que é o nosso superintendente da nossa escola bíblica, e ele é assim um homem que tem oportunizado muitas pessoas para trabalharem com o ensino da palavra. Então hoje nós vamos estar falando, dando início, né, na questão dos dons, né? Eu estou aqui hoje, graças a Deus, com a minha amiga Jacinéia, com a Renatinha que está ajudando aí na técnica, e a gente vai estar trabalhando hoje com o tema dons, né? Nós já falamos sobre os símbolos do Espírito Santo. Semana passada a gente fez um debate, né, falando sobre dons e caráter, e hoje nós vamos falar um pouco sobre dons, né? Vamos introduzir o assunto, que é um assunto muito grande, mas nós vamos introduzir o assunto. Queria chamar aqui minha amiga Jacinéia. Jaciné, a gente vai ter que dividir a tela aqui, mas vai dar tudo certo. Olá, queridos, boa tarde. Então, o desejo do nosso coração, eu imagino também que o desejo do coração do Espírito Santo é que essa seja uma tarde muito abençoadora, né? Que o Espírito Santo venha nos usar como um instrumento poderoso para desmistificar algumas coisas, para trazer clareza com relação a algumas coisas com relação ao dom do Espírito Santo. Voltando. Então, nessa tarde de sábado, a gente quer compartilhar algumas coisas. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. O que vai ser importante a gente trabalhar hoje? Hoje, o que vai ser importante? É importante nós falarmos sobre os dons do Espírito Santo, é importante nós enumerarmos os dons, falarmos sobre os dons, mas a gente chegou a um consenso que é impossível falar sobre os dons sem antes a gente entender o que o apóstolo Paulo está falando para essa igreja em específico. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia a partir do verso 1, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1. O subtítulo, né, do capítulo é Acerca dos Dons Espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, maldito seja Jesus.
Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O que é legal da gente estar pensando nessa tarde? O que Paulo está falando? Paulo está falando assim, olha, vocês precisam prestar atenção, porque agora vocês não podem ter mais o comportamento religioso nem espiritual que vocês tinham outrora, que vocês tinham no passado. O que Paulo está falando aqui? Para quem Paulo está falando? Paulo está falando para uma das principais cidades da Grécia. Paulo está falando para um público, em especial, um público que era envolvido, né, por uma diversidade cultural, religiosa, culturalmente, a cultura da adoração era diferente. Então, esse povo para o qual Paulo está dando, né, orientando, era uma igreja que outrora era uma igreja influenciada pelas questões relacionadas à sua cultura. A cultura no comportamento sexual, comportamento político, comportamento religioso também. Então, Paulo, ele vem falando um pouco, direcionando a igreja, preocupado com pessoas que, mesmo tendo tido uma experiência com Jesus, com a Trindade, Paulo está falando da importância de olhar para o comportamento religioso antes da experiência com Cristo e atentar para esse comportamento. Eu vou pegar aqui a Bíblia da minha amiga Jacineia, que ela tem uma versão um pouquinho diferente. Quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons do Espírito Santo. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. O que é importante? Eu já vou chamar a Jace aqui, que ela vai contribuir aqui com a gente. O que é importante para a gente pensar? Logo depois, Paulo vai falar sobre a questão, né? Qual é a coisa mais importante que esse capítulo está tratando? Esse capítulo está tratando da questão das manifestações do Espírito Santo. Porque quando a gente fala dom, a gente pode correr o risco de achar que o dom é algo que me pertence. Não é. Nós aprendemos de forma equivocada que nós recebemos os dons e que de repente nós somos apropriados desse dom. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os dons são manifestação do Espírito Santo. Os dons, eles são o Espírito Santo se manifestando. E aí, a gente só tem que tomar cuidado, porque o que Paulo está falando? Paulo não está falando para eles, dizendo, olha, é porque vocês têm dons. Não. Paulo está preocupado o quanto a cultura religiosa do passado deles ainda impactava eles. Então, Paulo começa a dizer assim, no verso 2, ele fala assim, vocês andavam, uma versão, ele fala assim, vocês andavam de lá para cá e de cá para lá, se relacionando com ídolos mudos. Então, esse é uma importante afirmação que está aqui. Verso 2, vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos que não têm vida. Em algumas versões, né, tradicionalmente era ídolos mudos. Ou
desse povo de Corinto era uma cultura de ídolos mudos. O que isso tudo tem a ver com dons? Eu vou chegar lá. Qual é a proposta de Paulo? Apresentar a Trindade, apresentar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A proposta de Paulo para falar sobre as manifestações do Espírito Santo é dizer que hoje nós não mais adoramos ídolos inertes, que nós não mais adoramos ídolos mudos, que não se manifestam. Paulo está dizendo, agora a adoração de vocês é voltada para um Deus que se manifesta através do conhecimento, através da sabedoria, através do discernimento, através da fé, através da cura, através da palavra revelada, da interpretação de língua das línguas. Ele está dizendo, olha, a adoração de vocês agora mudou. Só que a cultura, nós no Brasil, nós temos algumas dificuldades com a cultura. Mas a cultura em muitas nações, em muitos povos, é uma cultura muito, muito forte. Porque a cultura religiosa, ela formata a maneira da adoração. Tanto é que, se você pensar, mesmo que nós sejamos evangélicos, se nós tivemos no passado uma religião, uma cultura religiosa muito forte, se a gente não vigiar, a gente traz práticas religiosas da outra religião que a gente teve. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo, é bobo, mas de repente você vai se identificar. Por exemplo, quem foi católico romano, né, quem é oriundo da Igreja Católica, aprendeu que na hora da comunhão lá, na hora da ceia, você não pode mastigar o pão ou a hóstia, né, quando você era católico. Nós, evangélicos, nós temos uma outra leitura disso. Eu conheço várias pessoas que eram católicas de verdade, católicos praticantes, e elas até hoje têm dificuldade de morder o pão da ceia. Olha, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se nós não tivermos experiências profundas com o novo nascimento, com a nova vida em Cristo, talvez nós trazemos junto conosco algumas práticas da cultura religiosa que a gente teve outrora. Então, o que eu entendo é que Paulo está falando assim, olha, agora vocês adoram um Deus que é vivo. Vocês adoram um Deus que é perfeito e sincronizadamente único, mesmo sendo três. E um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a gente vai trabalhar. Queria trazer Jássica aqui. Jássica quer falar um pouco sobre isso? Então, enquanto a Ana falava, eu fiquei pensando exatamente nessa questão de que a gente tem que, quando a gente vem para o Evangelho, a gente conhece a Cristo, a gente precisa se policiar quanto a isso. Porque o propósito, quando o Espírito Santo vem habitar em nós e a gente vai manifestar os dons do Espírito Santo, e na verdade o Espírito Santo vem habitar na gente para que a gente possa então manifestar os dons, né? Então o dom não é meu, o dom é do próprio Deus que é colocado em mim. Então, se eu não tenho essa mudança de mente, mudança de comportamento, eu vou começar a ter o Espírito Santo habitando em mim, mas me comportando com práticas que não são de acordo com o que a palavra diz. Por isso a gente precisa entender isso. Às vezes tem pessoas que fazem o sinal da cruz, tem alguma coisa que acontece e ela fala cruz credo, que são práticas, né, das pessoas que são oriundas do catolicismo, como a Ana falou. Então a gente precisa deixar que o Espírito Santo molde também a nossa forma de pensar. Porque senão eu vou pegar aquilo que o dom que o
Espírito Santo está colocando em mim para servir ao Senhor, para trabalhar na obra, e vou fazer conexões que não estão de acordo com a palavra de Deus. Muito bom. E aí, no verso 3, a gente continua lá em 1 Coríntios capítulo 12. No verso 3, Paulo dá a dica de quando há manifestação do Espírito Santo. Porque o que acontece? Essa questão de a gente servir a um Deus que é vivo, isso difere a nossa crença das outras crenças. Porque nós cremos num Deus que se manifesta. Aí no verso 3, Paulo diz assim, isso tudo tem a ver com dons, tá, irmãos? A gente vai chegar lá. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito Santo afirma, anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que Paulo está querendo dizer? Porque para os judeus, né, a influência judaica sobre a crença era uma influência que negava a divindade de Jesus, negava que Jesus era o Messias. Então, Paulo está falando, lembra que eu falei que a importância da cidade de Corinto era uma cidade extremamente importante para a Grécia, mas era uma cidade que havia uma mistura de muitas culturas religiosas. Então eles criam nos ídolos, eles criam em muitos ídolos, mas eles também acreditavam um pouco na cultura religiosa judaica. Então, isso tudo fazia com que eles não entendessem que não teria como alguém falar da parte de Deus, e dizer, olha, esse Cristo aí é maldito. Esse Cristo, ele não é Deus, ele não é Messias. Esse não é o Messias. Então, por que é importante isso? Porque para a igreja é importante, tanto a igreja de Corinto, quanto para nós, é importante que nós tenhamos uma igreja viva. Porque onde há manifestação do Espírito Santo, é uma igreja viva, uma igreja pulsante. Desculpa. Então, o que eu entendo? Eu entendo que Deus está falando pra gente, pra mim e pra você que está assistindo a gente ao vivo, mas pra você que vai assistir a gente durante a semana, lá no seu trabalho, lá no seu plantão. Para que a gente valoriza, né? Nosso apóstolo ele fala bastante isso. Nós que somos pentecostais, nós valorizamos muito as manifestações do Espírito Santo, e é para valorizar mesmo. Mas não é uma manifestação desvairada, não é uma manifestação desregulada. É uma manifestação sobrenatural, mas é uma manifestação dentro daquilo que Deus quer capacitar a igreja. Então, Paulo está querendo dizer, para vocês romperem com toda a cultura religiosa, com toda a estrutura de pensamento, com toda a estrutura religiosa que vocês trouxeram da cultura de vocês, vocês vão precisar viver um credo vivo, um credo pulsante. Então, se a adoração era voltada para objetos, esquece. Essa é uma nova cultura religiosa. Se a adoração era voltada para um pouco de cada religião, esquece. Essa religião é uma religião do conhecimento, da sabedoria, da revelação, daquilo que é do sobrenatural. Então, eu quero começar a falar aqui da importância de uma igreja que é equipada
capítulo 14, vão falar sobre os dons, né? Vai desenvolver, vai falar sobre a importância da profecia, mas a importância do amor, do falar em línguas, mas a importância do amor. E aí, a gente vai ver que a tradução mais correta para dons no capítulo 12 é manifestações do Espírito Santo. Já, vem pra cá. E aí, quando eu penso nisso, eu fico pensando que Deus queria dar importância não para algo que eu tenha. Porque eu tenho o dom de interpretação de línguas. A importância que Deus quer trazer para os dons é que os dons são a manifestação do Espírito Santo. Fala um pouquinho, Joyce. Então, enquanto a Ana falava, eu estava pensando, né, a gente estava estudando sobre esse tema, eu li um livro, né, que eu até compartilhei algumas coisas com a Ana, e na realidade, os dons do Espírito Santo, ele não é meu. O dom que o Espírito Santo tem na minha vida, ele não é meu. Ele é do Senhor, que Deus coloca em mim para a edificação da sua igreja. Então isso tem um propósito. O dom do Espírito Santo em você que está nos ouvindo, na Ana e em mim, não é para obtenção de orgulho próprio ou de nós fazermos a nossa própria fama. Não, isso não é dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é para edificação do corpo de Cristo. Por isso precisa essa mudança de comportamento. Porque se a gente não muda o comportamento, a gente não muda o pensamento. A gente não consegue perceber que o dom não é meu, o dom não é da Ana, o dom é do Senhor, que Ele usa para a edificação da obra dEle, para cumprir um propósito aqui na terra. Jesus o tempo todo, a gente pode ver pelas Escrituras que Jesus tinha os 9 dons, porque toda hora Ele dava uma manifestação do dom que o Senhor colocou nele para cumprir o propósito dele aqui na terra. Então o dom não é da Ana, o dom não é meu, o dom não é de você que está nos assistindo. O dom é do Senhor para cumprir um propósito específico para a edificação do corpo de Cristo. Ponto. Parece simples, mas é exatamente isso. Porque senão a gente traz algo que é do céu, que é uma dádiva de Deus, porque o dom é uma dádiva de Deus. O dom é diferente de talento. O dom é uma dádiva que Deus dá para a gente operar como um instrumento, como uma ferramenta para cumprir um propósito. Isso mesmo. Por isso que eu só ando com gente, inteligente. Gente inteligente. E aí a gente pensar, né, que os dons, né, eles são para a edificação da igreja. Sim. É para equipar a igreja de uma maneira que a igreja funcione melhor. E aí isso está longe de ser um produto que pode gerar vaidade no coração do povo, no seu coração. Porque talvez por ignorância, alguns de nós queria receber esse tipo de manifestação do Espírito Santo para gerar algum tipo de orgulho, de vaidade. Mas, amados, os dons, eles não são um fim em si mesmo. Eles aquilo que acontece através da manifestação do Espírito Santo não para na gente. Não para na maneira que eu tenho de profetizar, da maneira que eu tenho de ter palavra de conhecimento, ter palavra de discernimento de espírito. Não. Não pode parar, senão é muito pequeno. É para além disso. Você entende o que eu estou falando? E aí a gente vai pensando, a partir do verso 8, vai falando mais especificamente nos dons. Mas eu quero ter calma para poder falar sobre isso. Eu coloquei aqui que a manifestação do Espírito Santo é para toda vez que o Espírito Santo se manifesta, ele faz com que a igreja seja mais edificada. Ele faz com que a igreja seja mais espiritual, para que a igreja experimente mais o sobrenatural. Porque o natural, essa igreja que está sendo ensinada por Paulo, ela estava acostumada com manifestações naturais. Né? Você pega um sábio, uma pessoa
uma pessoa que tem sabedoria, ela vai poder discursar sobre vários assuntos. Mas isso não significa que ela está experimentando uma manifestação sobrenatural de Deus. E agora, enquanto você falava, Ana, eu fiquei lembrando que Paulo, né? A primeira experiência de Paulo é uma experiência sobrenatural, né? Ele cai do cavalo e ele tem um encontro com Cristo. A vida de Paulo, a mente de Paulo, o modo de andar de Paulo foi completamente transformado. Essa foi um encontro com a manifestação sobrenatural. Não dá para nós dizermos que temos experiência com esse Espírito Santo que é sobrenatural e andarmos da mesma maneira. Nós estamos numa reunião onde há um poder de Deus tremendo, o povo cai, o povo canta, o povo fala em línguas, e depois, quando eu saio dali daquele ambiente, eu estou da mesma maneira ou com as mesmas práticas. É exatamente isso que Paulo está combatendo. Porque quando o Espírito Santo ele vem para marcar a nossa vida, para nos dar uma dádiva, ele vem para trazer transformação de dentro para fora. É de dentro para fora que vai começar a moldar e mudar os meus comportamentos para que esse dom, ou esses dons, né? Tem pessoas que têm diversos dons, que o Espírito Santo colocou em mim, ele tem a eficácia lá fora. Porque senão eu estou na igreja e tem toda aquela manifestação ali, eu estou cheio do Espírito Santo, mas do lado de fora da igreja, os meus comportamentos denigrem aquele manifestar do Espírito Santo, né? As pessoas olham e falam, como pode? Faz isso, faz aquilo, profetiza e o comportamento é ali. Então, quando você tem esse encontro com a glória de Deus, com a dádiva de Deus, com o poder do Espírito Santo, você é transformado de dentro para fora. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo. Paulo muda, aquele que roubava não rouba mais, é uma mudança de dentro para fora de pensamento que vai mudar o comportamento da pessoa. E aí, a gente pensando um pouco sobre esse texto, né? Aí Paulo continua falando, e também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, Paulo está canalizando para que não houvesse nenhum tipo de idolatria que ferisse a relação com Deus. Por quê? Porque, vê bem, Paulo fala sobre a manifestação do Espírito. Paulo fala que quem fala que Jesus é maldito não está falando da parte de Deus, e depois ele fala para que tudo venha direcionar a um Deus só, né? Para que não haja nenhum tipo de idolatria. Então, o que é importante? Ana, o que isso tem a ver com as manifestações do Espírito Santo? Que talvez a nossa estrutura religiosa possa nos impedir de experimentar as manifestações do Espírito Santo. Tudo que Deus faz na nossa vida para equipar a gente é para que o nome dele seja glorificado e a igreja seja edificada. Quando Deus distribui dons, a sua manifestação dentro da igreja, ele não está fazendo isso para que aquela igreja seja poderosa em si mesma, mas é para que o nome dele seja glorificado e o serviço da casa dele venha crescer. O que a gente precisa pensar de uma maneira mais eficaz é a gente pensar de que tudo que Deus tem equipado a gente, Jacineia, você que está assistindo, Renatinha que está atrás da câmera, eu e todo mundo, Jailson, todo mundo, né? A Joana que está aí, que eu já vi que está aí, um monte de gente que está aí que não dá para ver. Mas quando Deus dá isso para a gente, é porque Ele quer equipar a igreja para funcionar melhor. Você entende? Para que a glória dele seja manifesta, para que o mundo veja, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo manifesta o Espírito Santo. O que a gente precisa ver é que nós, como igreja, precisamos experimentar tudo aquilo que
A capa, esse livro aqui é um livro que eu ganhei velhinho de alguém, e aí quando a gente foi estudar o tema, eu fui ler de novo esse livro e assim, quanta preciosidade ele tem, né? E aí eu quero ler um parágrafo que está aqui, que diz assim: a verdade é que o homem não usa os dons do Espírito. Antes, o Espírito Santo que ocupa o homem e o enche, usa aquela pessoa e manifesta os dons através dela, de acordo com a vontade do Espírito, momento e situação. Ou seja, o Espírito Santo enche, você me enche com os dons ou com um determinado dom para usar num tempo propício, num momento específico, para algo específico. É isso que esse autor está dizendo. E ele conta várias experiências dele com o Espírito Santo de dons diferentes. Inclusive, ele conta que ele orava por determinados dons e quando, na verdade, o Senhor queria usar ele através de outros dons. Porque isso tinha a ver até com a disponibilidade dele. Não adianta eu querer que Deus me use para cantar, né? Se esse fosse um dom, se eu não canto nada. Então, se eu chegar e cantar e houver uma manifestação do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que usou. Porque eu, para cantar, sou um zero à esquerda. Vocês estão entendendo? O que a gente está falando é isso. O dom é para o propósito de Deus, para a edificação da igreja, para cumprir um propósito que o Senhor estabeleceu. Não é para vangloriar a pessoa, porque você sem o Espírito Santo não é nada. Eu sem o Espírito Santo nada. Mas é Ele que vem pela infinita graça e misericórdia, habita em nós e começa a fazer de nós um instrumento. É como um cirurgião que você está na sala de cirurgia, né, e tem uma instrumentadora cirúrgica que o médico pede, pinça tal, a instrumentadora dá, agora objeto tal, e ela pega aquele objeto e dá para que aquele médico faça aquela cirurgia ser muito bem sucedida. Ele precisa desses instrumentos para que a cirurgia seja bem sucedida. O Espírito Santo é esse médico. Você só é essa pinça, você só é essa tesoura, você só é esse bisturi que o Espírito Santo vai usar para fazer a obra dele de maneira que o nome dele seja glorificado. Aleluia! E muito bom, né? Jaciné fica toda nervosa para dar aula, mas ela é muito, Deus usa muito ela é mestre por excelência, né? Você concorda aí, bate palma. Então, quando a gente tinha conversado, eu e a Jaci mais cedo, em casa, pelo telefone a gente tinha conversado um pouco, e eu tinha falado de uma frase que eu falei no debate da semana passada, que a manifestação dos dons é um instrumento para a igreja, é uma ferramenta eficaz para cumprir o plano estratégico de Deus. Eu até pedi a Renatinha para colocar aí essa frase, tá aí, ela falou que tá aí. Então, na verdade, isso faz parte do plano estratégico para a edificação da igreja, para o crescimento espiritual da igreja. E aí eu contei uma experiência que eu tive há muitos anos atrás com uma oficina que eu fiz, né, com o pessoal da Asas do Socorro, lá de Anápolis. Asas do Socorro é uma missão e eles têm um trabalho específico com o povo da floresta, com os ribeirinhos, com a população indígena. E aí o cara contou que ele foi fazer um curso de missionário lá na ASA. E aí, na Asa do Socorro, eles têm uma questão voltada. Para quem tiver aptidão, vai fazer curso de mecânica, vai fazer curso de piloto, porque é importante, que é a maneira que eles têm de acessarem as pessoas que eles trabalham. E ele falou de uma coisa, virou uma pregação para ele. Quando ele chegou lá no hangar, ele viu uma parede assim de chaves de fenda. Chaves que pra gente é chamado de chave de fenda. E aí ele ficou olhando, e meu Deus, mas precisa de tanta chave, mas será que uma meia dúzia dessa chave aí não resolveu o problema? E aí ele ficou olhando, e aí uma hora ele não se conteve, ele perguntou pro instrutor, cara, mas a gente vai usar todas essas ferramentas que estão na parede? Ele disse que eram muitas chaves. E ele falou, cada chave dessa aqui é para uma funcionalidade de um avião. Então, a chave que aperta a hélice não aperta
E essa chave aqui, se ela não existir, ela não vai apertar o parafuso do banco. Estou falando, mas é hipotético isso. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu hoje estava conversando com a Jaciné e isso me veio à minha cabeça. Todas as chaves que estavam lá para manutenção das aeronaves, todas elas tinham um único objetivo: fazer as aeronaves voando, fazer com que elas voem. E aí, nenhuma delas podia ser dispensada. O que eu estou querendo dizer com isso? Que todos nós precisamos usufruir das manifestações do Espírito Santo. Porque todos nós juntos, nós vamos tornar a igreja mais edificada. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, fala que o dom que você recebe é um dom para o serviço. Ninguém recebe os dons, a manifestação do Espírito Santo como um título. Lá vai o sábio, ele recebeu palavra de sabedoria. Não existe isso. Lá vem ele, lá, irmão, tem um dom da fé. Amados, isso não é título, isso é manifestação do Espírito de Deus. E eu estou muito à vontade para poder falar isso. Eu pedi autorização ao meu superintendente, doutor Jajá, para poder a gente bater nessa tecla antes da gente entrar nos dons, nas manifestações especificamente. Então, eu quero trazer um despertamento. Os dons fazem parte do plano estratégico de Deus. Deus capacitou a igreja, envolveu a igreja, porque, amados, não tem como você não ser envolvido pela manifestação do Espírito de Deus. É por isso que alguns vivem o sobrenatural e outros vivem no natural. Nós temos vivido um tempo de dar descrédito à manifestação. Muitas vezes nós damos descrédito às manifestações do Espírito Santo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: é isso que vai salvar a gente. É isso que vai fazer com que uns vão viver e outros não vão viver o sobrenatural. É isso que acontece hoje. Hoje já acontece isso com a gente. Já, você viu que você separou aí? Então, e aí eu quero ler para vocês um outro texto. Enquanto a Ana estava falando, eu fiquei pensando nisso também. Outro texto que está aqui no livro. Você deve procurar descobrir quais os dons o Espírito Santo deseja manifestar através de você, de acordo com o desejo e a vontade dele, para a edificação da igreja. Ou seja, eu preciso buscar e orar no Senhor, né? Perguntar ao Espírito Santo qual é o dom que ele quer manifestar através de mim para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. De que maneira o Espírito Santo, qual é o dom que ele vai colocar em mim, né? Que ele vai me usar como instrumento para que eu edifique aquele ambiente que eu estou. Por isso tem diversidade de dons. Eu posso ter o Espírito Santo me usar com um dom para a igreja que não vai ser o mesmo que ele vai precisar usar para o meu trabalho. E aí você fala, mas no trabalho no trabalho, porque a igreja é você e o Espírito Santo habita em você. Então ele vai começar a usar esse dom que ele colocou em você, na igreja, no trabalho, na faculdade, porque isso é para a glória do nome dele, é para crescimento da igreja, não a igreja instituição, mas a igreja com I maiúsculo, que é a igreja do Senhor. Então a gente precisa perguntar, Senhor, qual é a minha utilidade na tua obra? De que maneira eu posso ser útil e eficaz para trazer crescimento para o reino, para trazer vida para aqueles que estão mortos, para trazer descanso para aqueles que estão cansados e sobrecarregados? De que maneira eu posso ser esse instrumento eficaz
para trazer glória para o teu nome, não para o meu, né? De que maneira eu posso ser alguém que vai manifestar o seu dom com excelência? O que está de errado em mim que tem impedido a manifestação do seu dom, ou se esse dom já está em mim e por conta de comportamentos meus ou de coisas não resolvidas dentro de mim tem atrapalhado o agir do teu Espírito Santo? Então, acho que isso é uma pergunta que a gente precisa saber, duas perguntas que a gente precisa se fazer. Qual é o dom que Deus quer usar para edificação e o que impede ainda em mim a manifestação desse Espírito, desse dom do Espírito Santo em mim? E aí a Jássica agora vai falar sobre os propósitos dos dons, e aí no verso 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Lembra que eu falei isso? Visa um fim proveitoso. Tem um fim, tem uma finalidade, tem um propósito. E a Jássica vai falar agora sobre isso. Porque a um é dada mediante o Espírito. Aí ele vai explicando. E a gente precisa desfrutar disso. Talvez a gente viveu até agora sem requerer isso. Da gente experimentar. Porque apesar de ser para a edificação da igreja, eu estou envolvida nisso. Isso tem a ver comigo. Isso tem a ver com você. Você que pode se achar aí o último da fila. Né? Talvez você esteja se perguntando: quem sou eu na fila do pão? Mas varão, meu irmão, minha irmã. Você é alvo dessa manifestação do Espírito. Fala aí, Jássica, do propósito. Então, os propósitos dos dons do Espírito Santo para a igreja são a glorificação do Senhor, está em João 16,14, diz assim: ele vai ficar sabendo o que eu tenho para dizer e dirá a vocês assim, ele trará glória para mim. Ou seja, é para a glorificação do nome do Senhor. Toda vez que o Espírito Santo, que o dom que o Espírito Santo já colocou em você, que já colocou em mim, ele se manifestar, é para a glória do nome do Senhor. Não é para a sua glória, não é para a glória da igreja que você congrega, é para a glória do nome do Senhor. O segundo propósito é para a confirmação da palavra de Deus. Está em Marcos 16, 17. Deixa eu ler aqui para vocês. Marcos 16, 17. Diz assim: aos que crerem será dado poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão mal algum. Ou seja, o segundo propósito é para a confirmação do que a palavra diz. O outro propósito é para crescimento em quantidade e qualidade da obra. Vamos lá em Atos 6, 7. Peraí que ao vivo é tudo mais legal. E por que a gente está dizendo isso tudo para vocês, né? A gente precisa rever tudo isso antes da gente começar a falar dos dons, né? Porque certamente quando você começar a ouvir a falar dos dons, você vai começar a identificar como que o Espírito Santo tem agido através da sua vida. Então a gente precisa fazer essa reflexão, fazer um checklist da nossa vida e saber de fato de que maneira a gente precisa estar em acordo com a palavra. Senão o meu comportamento, as coisas, como eu vou conduzir o dom, eu posso botar a perder tudo aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Então vamos lá. A segunda é Atos, o terceiro é o crescimento, Atos 6, 7. Diz assim: a palavra de Deus continua a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais. E grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a Cristo. E aí a gente tem mais um versículo, eu vou lá no 19. 19 e 20. 19 e 20 fala assim: assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Ou seja, a igreja daquela época, ela não crescia só em quantidade, ela crescia também em conhecimento de Deus. O desejo do Espírito Santo é que a gente conheça mais.
Os dons do Espírito Santo vai nos levar a um lugar de mais intimidade, de mais comunhão, de mais sensibilidade no Espírito. Porque se o Espírito Santo coloca um dom em mim e eu não tenho essa conexão com o Espírito Santo, ao invés de eu usar esse dom e manifestar a glória do Senhor, eu posso estar impedindo esse fluir do Espírito como ele quer fluir. Então, por isso a gente precisa pensar e rever os nossos comportamentos e como a gente está pensando a respeito dos dons, né? Para que isso flua de uma maneira muito mais poderosa, para que a igreja cresça não somente em quantidade, porque a igreja hoje, antes da pandemia, nós vimos igrejas lotadas. A pandemia trouxe esse divisor de águas, né? A gente vê igrejas não tão cheias porque tem gente que tem medo, mas porque tem gente também que não quer mais ir para a igreja. Então isso trouxe uma definição. Então a igreja hoje, nesse novo tempo, que esse tempo de pandemia está marcando na igreja, não é uma igreja só de quantidade, é uma igreja de qualidade, é uma igreja que conhece o Senhor Jesus, que conhece o Espírito Santo e o mover dele. O outro propósito é a edificação espiritual da igreja, que está em 1 Coríntios 12, versículo 27. 1 Coríntios 12, 27 vai dizer: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. O outro ponto é o aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4, 11. Efésios 4, 11 diz: foi ele quem deu dom às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a uma nova fé e no novo conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Amém? Ana Martins? Gente, o tempo passa muito rápido, né? Mas eu penso que eu estou sendo muito edificada. Hoje eu fiquei organizando, né, os pensamentos, eu tinha preparado a aula, então hoje eu fiquei organizando os pensamentos, que assim, se a gente pensar que a manifestação, né, do Espírito Santo é uma manifestação sobrenatural, para maior edificação da igreja, para que haja serviço na igreja, e uma coisa que a Jace falou, que eu entendo que nós precisamos resgatar, porque toda vez que a manifestação do Espírito Santo vem acompanhado de poder. O que acontece com uma igreja que é cheia do poder de Deus é uma igreja que opera no sobrenatural. Quando a gente for falar sobre as manifestações, né, que são as 9, né, eu vou ler rapidinho aqui para você, que vai falar a partir do verso 8, fala palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, fé, cura, operação de milagres, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Quando a Jace estava falando sobre o propósito, né, da manifestação dos dons, eu fiquei pensando do quanto é um plano do céu que todas as ferramentas, todas as chaves tenham funcionalidade na casa de Deus. E aí, uma coisa que é importante, que vai salvar a igreja, vai salvar você nesse tempo, baseado nisso que a gente está estudando, é poder. Por exemplo, quando a gente fala do dom da fé, não é uma fé comum, uma fé natural, não é fé para salvação. Por exemplo, o dom da fé, a manifestação do dom da fé. E aí, por exemplo, vamos pensar na Pedro e João entrando no templo. Pedro e João entrando no templo. O que impulsiona Pedro a chamar aquele cara, meu irmão, levanta e anda.
levanta e vai. E isso que a Ana está falando, enquanto eu estava estudando hoje, eu lembrei de uns 6, 7 anos atrás, foi no primeiro culto de janeiro desse ano, que eu não me lembro bem, o pastor Ezequiel pregou sobre o ladrão da cruz. Uma fé extraordinária gerando um milagre extraordinário. Primeiro domingo eu saí da igreja, vim com uma bolsinha sem nada, só com a Bíblia. Parecia que eu estava vindo de outro lugar, não da igreja. Quando eu estou chegando perto da porta da minha casa, eu fui assaltada. E aí o cara levou, e aí eu saí de casa com meu marido, eu não entrei em casa, deixei ele embora, voltei. E nisso que a gente está, era um ano que teve greve das delegacias. E aí eu tô indo, nós não tínhamos carro nessa época, e estou indo com meu marido lá atrás de uma delegacia. E aí no mesmo momento ele falou alguma coisa assim pra mim, tipo, que eles tinham roubado, né? Não vai ter como reaver. E aí eu lembrei disso hoje de manhã, enquanto eu estava estudando, eu lembrei desse dia. Que na mesma hora eu falei pra ele, eu não lembrava tudo que tinha nessa bolsa, porque no dia anterior eu tinha ido no shopping com essa mochilinha que eles tinham levado. Então tinham vários documentos meus ali, cartão, quem me conhece sabe desse dia. E aí eu falei pra ele naquela hora, com muita autoridade, eu lembrei disso hoje pela manhã, eu falei, mas eu não lembro tudo que tinha naquela bolsa, mas eles não vão tocar em nada meu. Queridos, eu senti que de mim saiu virtude igual a mulher do fluxo de sangue. Quando eu disse isso para ele, é como se eu tivesse tomado um coice, mas eu falei com muita autoridade. E fomos andando para lá, ele deixou o celular em casa. Resumo da ópera. Esse cara que me assaltou, ele foi num posto de gasolina onde o marido de uma irmã daqui da igreja trabalhava. Resumindo, na segunda-feira, eu estava com todos os meus pertences de volta, ele devolveu tudo que era meu, ele foi passar o cartão nesse posto que tinha senha, o marido dessa irmã, gente, foi o Senhor, não foi mais ninguém nesse mundo, e eu só lembrava do que o pastor Ezequiel tinha pregado, uma fé extraordinária, gerando um milagre extraordinário, e eu falei aquilo com muita autoridade. Então, de tudo isso que a gente falou, o dom, né, nesse dia, e mais pra frente a gente vai ver isso, porque não é sempre que você vai manifestar aquele dom que você tem. Nesse dia, o dom que manifestou em mim foi o dom da fé. Eu declarei com tanta autoridade que no mundo espiritual algo aconteceu e não foi possível que aqueles caras tocassem nada meu, porque o prejuízo ia ser muito grande, muito grande. Eles não tocaram em nada meu, nada. Porque uma fé extraordinária gera um milagre extraordinário. E a gente já está acabando, né? Mas, e aí é porque se a gente levar uma fé, se a gente quiser viver uma religião, a gente vai conseguir viver sem exercitar fé, sem crer no sobrenatural. Mas, meu amado, minha amada, eu vi que o Bruno estava assistindo aí. Bruno, obrigada pela audiência. Meu amado, você pode até administrar a tua vida religiosa, mas o que vai fazer diferença é você viver do sobrenatural. Sim. De você, Deus ajudar você a discernir o que é para fazer, de você ouvir o que Deus quer que você faça. Então hoje a gente queria dar esse pano de fundo para você. Deus não está chamando a gente para uma religião. Paulo não está falando de mais uma religião. Paulo está falando, olha, manifestação é do Espírito Santo. Manifestação honra e glorifica a Deus. Manifestação edifica a igreja. O que a gente precisa viver é uma vida envolvida do poder de Deus. Toda vez que o Espírito Santo se manifesta através dos dons, o Espírito Santo se manifesta para a edificação da igreja. Nós precisamos voltar a ser a igreja que Deus sonhou que a gente seja. A gente precisa voltar a viver essa igreja viva, que pulsa. E aí a gente está preparando tudo isso para poder falar sobre os dons na semana que vem. E para terminar, eu queria ler com você, que você certamente já conhece, mas eu queria te desafiar a meditar sobre essa passagem, sobre 1 Coríntios 12, 13 e 14, para a próxima aula da semana que vem. Isaías 61 diz: o Senhor Deus me deu o seu espírito
pois ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria ao invés de tristeza, um perfume de felicidade ao invés de lágrimas, uma roupa de festa ao invés de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam sido caídas e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos não estavam em ruínas. O objetivo do dom do Espírito Santo em você é para a edificação da igreja, é para cumprir esse propósito. O Senhor te chamou, colocou dons em você para você anunciar as boas novas, para você colocar os cativos em liberdade, para você apregoar o ano aceitável do Senhor. Muito bem, muito bem. A gente já está acabando, mas eu quero desde já agradecer, a sua audiência. Eu quero que você convide pessoas para estarem conosco no próximo sábado. Nós vamos falar, sobre os dons, vamos dar uma trabalhada em cada um deles e depois para a gente entender um pouco, seria interessante, como a Jéssica falou, você ler o capítulo 13 e 14. Muito grata pela sua audiência. Eu espero que você esteja sendo edificado assim como eu estou sendo. Deus está preparando uma igreja. Olha o versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito. É o Espírito que tem equipado a igreja. É o Espírito que está nos preparando para viver um tempo de poder. Não tem miséria não. Então termina essa live hoje falando: Espírito Santo, vem em mim. Vem com força. Me pega de dentro para fora. Me pega, me envolve. E aí nós vamos ser uma igreja que ora por milagres. Nós vamos ser uma igreja que entende, discerne aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Tá bom? Amo vocês. Amanhã estamos juntos às 10 horas da manhã aqui na Igreja Cara de Leão. Espero por você. Amanhã com certeza teremos uma linda palavra e... Tem batismo à noite. E à noite tem batismo, hein? Quero declarar que o Senhor te abençoe muitíssimo. Bye, gente. Até semana que vem. Renatinha, obrigada pela participação. Já, te amem. Vi aí a galera aí, não dá pra falar o nome de todo mundo, mas Deus abençoe. Foi. Foi?